Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, neste dia em que relembramos toda a paixão do Senhor, que começa já lá neste domingo anterior aos eventos. Eventos estes que vão marcar o ministério de Jesus como o ponto máximo do seu ministério. Para nós, mesmo para nós cristãos, nos dias de hoje, temos que dizer isso. O ponto máximo do ministério de Jesus é justamente a sua dor, a sua paixão, a sua morte na cruz. Não são os milagres. Não é nada daquilo que o Senhor fez durante seu ministério. Ministério significa serviço para um outro. Para isto vim ao mundo, diz o Senhor, para dar testemunho da verdade. Para isto vim ao mundo, para fazer a vontade de meu Pai. Para isso vim ao mundo, para dar a vida em resgate de muitos. Pois o Senhor veio para isso. Neste domingo que abre a Semana Santa, o Senhor entra em Jerusalém e o povo o acompanha. E aquele povo que acompanhava, e os discípulos que cantavam, e as crianças, e todo aquele povo numeroso que estendia palmas, estendia flores, estendia tapetes, estendia capas para o Senhor passar, este povo não desapareceu. Há muita gente que entende mal e ensina mal. E diz assim: este povo que aclamava Jesus no próxima semana é o mesmo povo que condena Jesus. Não é o mesmo povo. O povo fiel ao Senhor, se nós ouvimos bem o evangelho que ouvimos agora, diz: lá estava diante da cruz a mãe do Senhor, o discípulo que ele mais amava, as mulheres santas que o acompanhavam, os carrascos que riam e batiam palma, blasfemavam, os chefes da lei, os doutores, os mestres do templo. Lá eles todos faziam a sua algazarra, rindo-se e debochando do Senhor. Mas diz o evangelista Lucas, o povo acompanhava à distância. E este povo voltou para casa, após ver o Senhor crucificado, batendo no peito, pedindo perdão. Era este mesmo povo que, no domingo dos Ramos, acompanhou o Senhor. O povo de Deus, fiel, que esperava o Messias e o reconheceu em Jesus, não o abandonou. Aqueles testemunhos comprados pelo sumo sacerdote e pelo grupo que condenou Jesus, eram também notórios, eram pessoas do povo, mas eram notórios, pessoas acostumadas a, por pagamento, dar falso testemunho. Os evangelistas narram de modo muito sucinto, mas nós podemos saber muito bem, pela história, que dezenas de acusações foram feitas contra o Senhor. Não só que subverteu o povo, dizendo que não era para pagar o imposto a César, quando pelo contrário, o Senhor disse: dai a César o que é de César, o que é de Deus, a Deus. Mas também o acusaram de fazer magia, o acusaram de perverter a fé do povo, o acusaram de se apresentar como Messias, o acusaram que queria destruir o templo, e tudo isso, e muito mais. E quantas acusações falsas e graves fizeram para poder condenar o Senhor. E os donos do templo, aqueles que haviam se adonado da religião do povo de Deus, chegam a perguntar a Jesus: se tu és o Messias, diz para nós. Ora, quantas vezes Jesus havia dito: vocês não veem as minhas obras? Se as minhas obras são dignas de meu Pai, então sou eu. E Jesus diz: se eu vos responder, vocês não vão aceitar. E se eu vos perguntar algo, vocês não me responderão. Este é um movimento muito comum
no modo de ser de nós todos seres humanos. Muitas vezes não queremos as respostas e por isso não perguntamos. Semana que iniciamos é uma semana definitiva para nos perguntarmos também: creio no Senhor? Muito bem, graças a Deus, recebi o dom da fé. Mas por que creio? Por que creio? Ou a minha fé é tão diluída, ou mais ainda tão ignorante, que vai dizer: bom, creio porque Jesus foi um grande exemplo de homem, como tantos outros. Não, Jesus é o único Salvador. Jesus é o nosso único Senhor. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Com o Pai e o Espírito Santo reina eternamente. E é o único que nos pode salvar. Não há outro nome pelo qual, como bem ouvimos aqui, o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses: não há nenhum outro nome colocado, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, nem nos infernos, que possa nos salvar. E porque Deus o exaltou, diz São Paulo na carta aos Filipenses, porque ele se humilhou a si mesmo e se fez obediente até a morte, e morte na cruz. Não foi qualquer morte, foi a morte mais ignominiosa, foi a morte mais terrível, foi a morte mais difamante, não só para si como para os seus. Aquele que morria na cruz, não só ele era considerado como o ser mais desprezível, mas toda a sua família. Aquele lá tem um parente que morreu na cruz, significa não vale nada. Portanto, o Senhor, diz São Paulo, sendo Deus, se esvaziou. Ele não desceu como Deus Todo-Poderoso, que poderia mudar todas as coisas. No mistério do Santo Natal do Senhor, nós contemplamos: o Senhor vem, encarna-se na carne e no sangue dados pela Virgem Maria, como uma frágil criatura, e como frágil criatura e como humano como nós, ele sofreu, ele aprendeu, ele teve dores, e na cruz as piores dores possíveis, e antes da cruz os piores tormentos possíveis. É isso que nós também queremos contemplar no dia de hoje, esta humanidade santa do Senhor. Ele não disse: bom, eu sou Deus, então eu faço o que eu quero. Não, eu sou Deus com o Pai e o Espírito Santo e vou obedecer o plano de meu Pai. E o plano de meu Pai é que eu seja triturado, esmagado, esvaziado, destruído. Só assim vou conseguir pagar a dívida que a humanidade tem com meu Pai. Ele humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, diz São Paulo, por isso Deus o exaltou acima de tudo, e deu-lhe um nome que está acima de todo e qualquer nome. E então complementa São Paulo: assim, ao nome de Jesus, ou seja, ao ouvirmos o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Nós sabemos muito bem, no céu e nos infernos são bem obedientes. Basta ouvir o nome de Jesus que todos os anjos e demônios se ajoelham. Na terra a coisa já é diferente. Na terra já é diferente. Nós brincamos com o nome de Jesus, o colocamos em piadas, em gracejos. Nós usamos do santo nome de Deus em vão, invocando o nome santo de Jesus para qualquer coisa, até mesmo para nossos propósitos, até mesmo quantas vezes alguns fazem para inventar profecias, para apresentar um Jesus como um Papai Noel ou um coelho da Páscoa, que me dá presentes e me dá coisas.
O nome do Senhor foi colocado acima de todo nome, porque Ele se humilhou abaixo de qualquer outra criatura. O profeta Isaías, que ouvimos durante a quaresma muitas vezes, séculos e séculos antes, vai dizer: o meu servo já não foi mais reconhecido nem como filho de homem. Tal era o seu estado de chagas e ferimentos e dores. Este meu servo foi considerado aos olhos desprezível, mais baixo que um verme. É isso que o Senhor fez por nós. Colocou-se em tal estado, não só no seu santíssimo corpo, mas interiormente também. Por isso, hoje também ouvimos o profeta Isaías nos falar: o Senhor deu-me uma língua adestrada, o Senhor me desperta toda manhã e me excita o ouvido para ouvi-lo como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, eu não lhe resisti nem voltei atrás. Eu ofereci o meu corpo para ser batido, ofereci as faces para que me arrancassem as barbas, ofereci a minha carne para ser dilacerada, mas o Senhor não me deixará sair disto tudo humilhado. Nós também ouvimos na paixão do Senhor o Salmo 21, 22. Neste dia recordamos o grito do Senhor na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Este lamento do Senhor não significa o abandono que o Pai deu ao Filho, mas significa, acima de tudo, o Senhor está aqui, não tendo quem reze por Ele. Este Salmo 21, 22, meu Deus, por que me abandonastes, foi usado pelos hebreus para cerimônias fúnebres. E o Senhor, não tendo quem rezasse por Ele na cruz, Ele mesmo reza: meu Deus, por que me abandonastes? E não consegue completar o Salmo, porque expira, porque entrega seu Espírito. Mas se nós olharmos bem o Salmo, se nós o meditarmos bem, veremos: em Jesus se realizou tudo isso que diz o Salmo. Cães furiosos me rodeiam, um bando de malvados me cerca, transpassaram minhas mãos e meus pés, eu posso até contar os meus ossos. Por que ele podia contar os seus ossos? Porque com aquele chicote de 3 pontas de aço de lâmina, arrancaram a carne do Senhor. Nós muitas vezes temos na cruz a representação do Senhor com o corpo inteiro, e o corpo do Senhor foi arrancado aos pedaços. Eu posso contar os meus ossos. Imaginemos isso em nós, poder olhar para o seu corpo e ver os ossos. Imaginemos o Senhor ver ali aquele bando de cães furiosos, aqueles que o odiavam, que diz: eles repartem entre si as minhas vestes. A coisa que mais dignificava um homem no tempo de Jesus era ter vestes, era o único bem. E ele diz: até as minhas vestes eles repartem entre si, e sorteiam a minha túnica. E nós sabemos isso também pelo relato dos evangelistas, que a túnica do Senhor, costurada de cima a baixo, ou melhor, feita de cima a baixo, sem costuras, era de tão boa qualidade, que preferiam sortear para não rasgar em pedaços, para dividir. Esta túnica, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes os santos padres do início da igreja compararam esta túnica inconsútil, sem costuras, é a igreja. É a igreja, somos nós. Quando o Senhor voltar,
Que igreja temos que apresentar ao Senhor? Sem costuras, sem mancha, sem nódoas, ou suja, esfarrapada e remendada? A túnica do Senhor, que foi sorteada para não ser dilacerada, também somos nós. Também somos nós em nossa vida de seguimento ao Senhor. Como está a nossa vida de amor, de devoção ao Senhor? Em pedaços, em frangalhos, com remendos, com rasgões, ou ela está inteira, inteiriça, de cima a baixo? Notemos que aqueles que proclamavam publicamente: eu amo o Senhor, não deixarei que o Senhor seja preso, não deixarei que o Senhor seja julgado, não deixarei que o Senhor seja morto, foram os primeiros a abandonar o Senhor. Notemos também que na igreja muitas vezes os primeiros a abandonar o Senhor e dar o mau exemplo são aqueles que deveriam apresentar ao povo mais simples, ao povo de Deus, a igreja tal qual ela é, e não como se pensa. Pensemos aqui em todos os remendos e gambiarras que se faz na igreja quando se coloca a igreja a serviço de ideologias, quando se coloca a igreja a serviço de partidos, quando se coloca a igreja a serviço de poderes e usa-se o nome da igreja. Estes, como aqueles que abandonaram o Senhor, pisam, rasgam e sapateiam por cima da igreja. Estes terão a sua paga se não se converterem. Mas não olhemos o pecado alheio, olhemos o nosso. Que tenho eu feito para que a igreja do Senhor, que é o próprio corpo do Senhor, que é esta própria túnica do Senhor, cresça e chegue a toda a criatura? Essa é a pergunta que quero deixar a partir das leituras que hoje ouvimos. Aqueles que não creem, aqueles que receberam o batismo, mas não creem e não praticam a sua fé, eles nos veem, eles nos enxergam exaltando o nome do Senhor, não exaltando da boca para fora, exaltando com nossa vida. Eles nos veem fazer isso? Ou eles nos veem dando o mau exemplo? Como é que eles nos enxergam? De como eles nos enxergam depende a propagação do Evangelho. Depende que a boa nova de Jesus chegue a toda a criatura. Não são campanhas publicitárias, não são panfletos, não são campanhas de não sei o que fazem a igreja crescer. A igreja cresce como a semente escondida no coração da terra, no escuro, como a planta que no escuro cresce, e quando é dia, vemos que ela já cresceu e já desabrochou. Essa terra somos nós, a semente é o Evangelho do Senhor. Ou nós deixamos o Senhor nos fecundar, ou a igreja morre conosco. Prestaremos contas ao Senhor, porque ela morreu, porque a fé no Senhor desapareceu. Este Senhor diz: após me cercarem como cães numerosos, após me crucificarem, traspassarem minhas mãos e meus pés, após demolirem, destruírem, arrasarem, quebrarem todo o meu corpo, após tudo isso, eu sei que o Senhor é a minha força, e Ele não fica longe daqueles que o invocam. Vinde logo, Senhor, em meu socorro. E então diz: anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Todo aquele que já teve a experiência do pecado, da vida, que não é vida, a morte já em vida, que é o pecado,
depois de reconciliado com o Senhor, pode dizer: agora sim eu anunciarei aos meus irmãos, no meio da assembleia, hei de louvá-vos. O Senhor é aquele que me vem em meu socorro. É esta nossa alegria já nesta terra. Este Senhor que, apesar de nossas incredulidades, apesar de nossas fraquezas, apesar da nossa falta de amor, continua nos amando. E nós abrimos a Semana Santa com o Domingo de Ramos, não para seguir o Jesus com vozes murchas, como que desanimados da vida, mas para saudá-lo. Saudemos com hosanas o Filho de Davi, Jesus, Rei de Israel. Hosana nas alturas. É o grito de alegria do povo que diz: aqui está o Senhor. Eu sou feliz porque o Senhor está entre nós. Ele não está nimbado em uma nuvem no céu. Ele não está sentado em uma cadeira lá espiando tudo. Não, Ele está aqui conosco. Ele se faz presente como prometeu. Isso nos deveria encher de alegria. E quantas vezes e quantos fazem da Santa Missa, a celebração dominical, aquela que o Senhor disse: façam isto em memória de mim. Fazem como que estivessem indo ao patíbulo, ao cadafalso, estivessem indo à cadeia. O domingo é o verdadeiro dia de alegria no Senhor, da verdadeira alegria, de estar contentes porque o Senhor quer fazer-se novamente presente entre nós. Há 2 meses atrás, no nosso informativo paroquial, eu perguntava, na meditação que sempre faço no nosso informativo: o que nós fazemos para que a presença de Cristo continue entre nós? O que nós fazemos? Cada um, particularmente e como paróquia. O que nós fazemos para que a presença do Senhor continue entre nós? É a pergunta também que devemos nos fazer neste domingo. Porque certamente, se nós nos calarmos, se nós não louvarmos o Senhor, se nós não lhe dermos acolhida, Ele lá estará onde o acolhem, onde o buscam, onde o amam. E quantos lugares que o buscam, o acolhem e o amam, e perto de nós, são a verdadeira alegria de receber o Evangelho. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça durante essa Semana Santa, de vivermos-la bem. Semana Santa não é feriado, é feriado para os pagãos. Semana Santa é mais e mais entrarmos dentro de nós mesmos, mais e mais sairmos de nós mesmos para encontrar os irmãos, mais e mais entrarmos dentro de nós mesmos para encontrar o amor do Senhor que está aí. Peçamos esta graça de viver esta Semana Santa como deve ser vivida, acompanhando o Senhor, que hoje foi saudado como Rei de Israel. Já a partir de amanhã começa a perseguição mais cruenta ao Senhor, até chegar ao ponto de o Senhor ser entregue à morte. Então acompanhemos o Senhor nessa sua caminhada, porque aqueles que acompanham o Senhor em suas dores, o acompanharão na sua ressurreição. Não há outro modo. Não há como querer um Jesus ressuscitado sem passar antes pela cruz. Não há como. Não há trampolim. Não há trampolim. Somente chega a ressurreição aqueles que em sua vida puseram em prática aquilo que o Senhor nos ordenou. Poucas coisas nos ordenou o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Reúnam-se e façam isto, o pão e o vinho
que será transformado em meu corpo e meu sangue. Façam isto em memória de mim. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Poucas coisas nos ordenou o Senhor. Não são difíceis de cumprir. E se forem difíceis, peçamos mais ainda o auxílio da graça de Deus, que nos vem em socorro e nos ajuda a cumprir fielmente. E então poderemos acompanhar em nossa vida, como nos pede o Senhor: tome a sua cruz e me siga. Não me siga sem cruz, diz o Senhor. Me siga com a tua cruz. Não deixe a cruz lá num canto. Não deixe a cruz num canto para reclamar dela. Tome a tua cruz e me siga. Então a estes eu alcançarei a verdadeira e única vitória, a ressurreição e a vida eterna. Que assim, neste sentido e com estes propósitos, o Senhor nos ajude e nos conforte e nos faça ser-lhe cada vez mais fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.